que fez Charles Darwin? Charles Darwin inventou a teoria da evolução? Não. A teoria da evolução já existia desde o tempo de Aristóteles, Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Goethe, todo mundo falou um pouco disso. O que ele fez? Ele inventou uma explicação para a teoria da evolução, explicação baseada na seleção natural, a qual explicação estava errada. E nenhum dos ditos autoproclamados discípulos de Darwin aceita a explicação. Então você pode me perguntar, mas por que o sujeito que inventou apenas uma explicação errada para uma teoria pré-existente é celebrado como se fosse não só o inventor dessa teoria, mas como se fosse o grande gênio científico da humanidade? Tá certo? Então, em segundo lugar, o inventor do design inteligente foi quem? Foi Charles Darwin. Ele diz isso expressamente nas linhas finais de origem das espécies. Ele expressa compactamente ali a teoria do design inteligente. Tudo isso foi um plano divino, a inteligência divina bolou tudo isso, pá. Ele diz isso. Só que eu li a origem das espécies e eu sei disso eu acho que eu li a origem das espécies quando tinha 15 anos. Eu era louco por esse negócio, eu queria ser paleontologista, queria fazer buraco e achar dinossauro. Tá, né? E, naturalmente, eu era evolucionista. Tinha até um retrato de Charles Darwin, né, no meu quarto. Tá certo? Então, hoje eu sei que isso é mitologia para adolescente. Mas, depois disso, quer dizer, eu nunca mais voltei a ler a origem das espécies. Só não sei consultar um pedacinho ou outro. Mas, essa semana alguém me mandou uma gravação, um vídeo maravilhoso, de um cidadão chamado John Angus Wilson, que é um estudioso de retórica, a arte da argumentação. E a especialidade dele é a retórica da ciência, isso é, como que um cientista monta o seu argumento para que esse argumento se torne persuasivo para a comunidade científica e para o público em geral. E esse camarada John Angus Wilson, não, John Angus Campbell, Campbell. Olha, é um dos melhores professores que eu vi na minha vida. A aula do sujeito é uma delícia. Então vocês têm que ver isso aí. Procure no YouTube, John Angus Campbell. E ele ali, ele demonstra uma coisa que eu não tinha percebido quando li. Claro, eu tinha 14 anos, era um boboca. Mas que agora que ele falou, agora eu acordei. O design inteligente não é algo que Darwin apenas afirma no final do livro. O design inteligente é a premissa na qual ele funda toda a argumentação da origem das espécies. Ora, então é o seguinte, quem se diz discípulo de Darwin hoje? Aqueles que não aceitam mais a teoria de Darwin da seleção natural e inventam no lugar dele o que eles chamam de neodarwinismo, ou seja, nada aconteceu pela seleção natural, aconteceu tudo por acaso. Quer dizer, exatamente o contrário. A seleção natural para Darwin, era uma espécie de design inteligente, era como o que Hegel chamava a astúcia da razão, quer dizer, uma inteligência que por trás conduz tudo para o bem, para o maior progresso. Né? Isso os discípulos de Darwin não aceitam mais a teoria de Darwin. E quem aceita o design inteligente são os inimigos de Darwin. Agora, existiu o fato da evolução ou não existiu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou o único ser humano sobre a Terra, pelo menos dentro do meu conhecimento, que não tem a menor ideia se esse negócio aconteceu ou não. Porque todo mundo sabe. Eu não sei. Eu sei o seguinte, nada foi provado, nem em favor nem contra. Com relação à seleção natural, já foi derrubado. Com relação ao acaso, dizer que tudo aconteceu por acaso, é possível você provar que tudo aconteceu por acaso? Olha, se você estudou um tiquinho assim de lógica, você sabe que essa prova é impossível. Porque você dizer que tudo aconteceu por acaso é dizer que nada tem, vamos dizer, uma causa, vamos dizer, geral, só causas acidentais, em número infinito. Como é que se pode provar isso? Não pode provar jamais. Portanto, a teoria do Sr. Richard Dawkins não será jamais provada, nem muito menos impugnada. E o design inteligente? Também não é possível provar o design inteligente pelo seguinte, porque no universo, como o universo não é Deus, existem elementos de ordem e elementos de desordem no universo. Sempre que você achar um elemento de ordem, você vai achar um outro elemento que sugere o caos. E quando você achar um elemento que sugere o caos, você vai achar um outro elemento que sugere a ordem. Portanto, a prova dessa merda vai demorar, né, alguns milênios. Talvez passar a prova demore mais do que a duração total do universo. Então, eu tenho certeza de que, pelos chamados métodos científicos, jamais vai chegar a uma conclusão com esse negócio, porque esse negócio que transcende o método científico experimental. É uma questão que exige, vamos dizer, um apelo aos próprios fundamentos da racionalidade humana.
Essa é uma questão de ontologia, de metafísica, e não tem como você resolver por método experimental. Portanto, né, eu acho que é possível você provar alguma coisa com relação a isso. Eu acho que é possível você dizer que alguns elementos de evolução que sugerem evolução, eles existem. Né? E existem outros elementos que sugerem o design inteligente, mas prova definitiva disso não vai ter nenhuma.